Vitória do Inter contra o Ceará e alívio na tabela de classificação. Mas a situação ainda não está resolvida no Campeonato Brasileiro. Noite de Ricardo Matias. E vem aí Inter e Santos no Beira-Rio. Para Emiliano Dias, vai ser uma guerra. Tudo isso a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. Noite de quinta-feira com uma vitória importantíssima do Inter, 2-1 contra o Ceará, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Claro que o que aconteceu no começo do jogo acabou ajudando o Inter com a expulsão do Vina, aquela bobagem cometida pelo jogador do Ceará, e o Inter ficou com um jogador a mais em campo praticamente durante todo o jogo. Saiu na frente, o Ceará empatou com um gol contra do Ricardo Matias, mas aí, logo depois, o Ricardo Matias faz uma jogada muito bonita, passa pelo marcador, um drible de corpo, chuta na saída do goleiro e decreta a vitória do Internacional. Noite do Ricardo Matias. O garoto que foi lançado pelo Roger Machado no time principal, ele está indo muito bem, porque na média ele está entregando mais do que outros centroavantes que o Inter tem, com muito mais nome do que ele. Claro que o Ricardo Matias teve dificuldades em alguns momentos de afirmação, é um garoto, mas repito, na média, a entrega dele tem sido boa, tem marcado gols importantes, Uma temporada boa do Ricardo Matias e acho que ele vai crescer em termos de rendimento muito mais na próxima temporada. Bom, como eu disse, o resultado foi fundamental. Eu já vou falar sobre a situação na tabela de classificação, projetar a partida contra o Santos, mas, repito, a vida do Inter não está resolvida no Campeonato Brasileiro. Vem um jogo importantíssimo pela frente. Com a vitória contra o Ceará, o Inter foi a 40 pontos em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Então o Inter 40 pontos. O Santos, que empatou contra o Mirassol, ficou com 37. E o Vitória, que empatou contra o Palmeiras, ficou com 36. Olha que o Fortaleza ganhou nessa rodada do Bahia fora de casa, foi a 34. Então, o Inter 40, Santos 37, o Vitória, na zona do rebaixamento, tem 36 pontos. O Inter abriu 4 pontos de diferença em relação ao Z4 do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para terminar a competição. Então, o Inter encaminhou bem esta saída ali da proximidade, do perigo do rebaixamento, mas não está com a vida resolvida. Vamos lá. O que tem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? O Inter joga segunda-feira contra o Santos do Beira-Rio, um jogo fundamental no confronto direto, mas antes, domingo, o Vitória joga contra o rebaixado Sport na Ilha do Retiro. Se o Vitória ganha esse jogo, o Vitória vai a 39 pontos e fica 1 ponto atrás do Internacional. Então veja como Inter e Santos, segunda-feira, 21h do Beira-Rio, é um jogo fundamental. O Inter tem que ganhar essa partida para aí sim afastar qualquer tipo de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem uma série de providências que estão sendo tomadas pela direção do Inter. Sábado, por exemplo, tem um treino aberto com a presença do torcedor para passar aquela ideia de mobilização. Segunda-feira, expectativa de um grande público no Beira-Rio, porque é um jogo fundamental para ganhar e aí sim afastar qualquer tipo de perigo de rebaixamento. Se o Inter ganha, o Inter abre, na comparação com o Santos, 6 pontos de diferença. E aí faltariam 3 jogos para terminar o campeonato. Aí sim, aí tá tranquilo. Era para pensar, por exemplo, em vaga na Copa Sul-Americana. Mas tem que ganhar o jogo de segunda-feira com Neymar em campo no Beira-Rio. Carboneiro foi expulso no final, e olha que o Carboneiro é um jogador importante, não poderá ficar à disposição para a partida de segunda-feira. Erro do Carboneiro, que é bom jogador, tem uma boa entrega quando entra, mas de vez em quando apronta umas também, Ontem uma expulsão totalmente desnecessária é do atacante do Internacional. O Emiliano Dias, na entrevista coletiva, disse, o auxiliar técnico do Inter, que vai ser uma guerra, o jogo contra o Santos. Deixa eu pegar aqui, abre aspas, para Emiliano Dias. Na segunda vai ser uma guerra. Sabemos que vai ser um jogo fundamental. Jogaremos contra um time que tem, para mim, um dos melhores jogadores da história do futebol, que é o Neymar. Não vai ser fácil, mas vamos tentar. O Emiliano Dias, na entrevista, eu acho que o Inter tem que tratar o jogo, tem que dar realmente um ar de importância
fora do normal, porque, como eu estava explicando na tabela, o Inter ganhou do Ceará, deu um alívio, mas não está resolvido. Para resolver, tem que ganhar do Santos. Agora, o Emiliano Dias, ontem na entrevista, ele deu umas letras para a imprensa, para a torcida, né? Um pouco irritado com as críticas, dizendo que as pessoas querem ver sangue, querem ver o Inter na zona do rebaixamento. Mas vamos combinar uma coisa. O Inter está lutando nessa reta final do Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento. O Inter não está brigando por vaga na Copa Libertadores da América. O Inter está brigando contra o rebaixamento. E as pessoas querem o quê? Elogios? Não, a crítica é natural, né? Porque naturalmente vem uma preocupação com a possibilidade que era real do Inter ficar muito perto ou até entrar na zona do rebaixamento com os últimos jogos, com as últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Né? Então a vitória contra o Ceará foi fundamental para trazer um alívio, mas calma. Também não dá para comemorar esse final de ano do Inter se o Inter escapar do rebaixamento. É alívio? É, mas não é motivo para comemoração, porque o torcedor certamente quer uma coisa, que é uma briga, né, do Inter na tabela por coisas muito mais importantes do que lutar contra o rebaixamento. Então, o objetivo agora é escapar e aí no ano que vem tentar consertar as coisas. Então vamos lá, vamos para um final de semana que para o Internacional será de sábado, com treinamento portões abertos, com presença da torcida no Beira-Rio, e segunda-feira, 21h. Que jogo! Inter e Santos, com o Inter tentando se livrar definitivamente desta ameaça de rebaixamento. Melhorou, mas ainda não está resolvido. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Bom final de semana!